Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, agora e o poder. Graças a Deus, estamos amanhecendo na graça de Deus, né? Primeiro domingo do mês de julho. Alguém está vendo 2021 passar aí? Se alguém estiver vendo, passa, fala para mim onde está passando, deve estar tomando umas multas por aí, né? Tão rápido está passando, né? Mas estamos aqui em nome do Senhor Jesus, amanhecendo na graça, os filhos de Deus na casa de Deus, vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, né? Que o link chega através do WhatsApp. Aí você pode pegar esse link e já colocar lá no seu status, passar para os seus grupos de WhatsApp, colocar lá nos seus grupos do Facebook, né? Colocar também lá no seu perfil do Facebook, para as pessoas acompanhar ao vivo esse culto, mas esse culto depois ele fica para as pessoas conseguirem acompanhar. Nós estamos aqui ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro domingo do mês nós fazemos aquela consagração, né, dos fiéis, porque nós somos as primícias dos seus filhos de Deus, são as primícias do Senhor. Cada um de nós somos primícia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo veio nos dar uma vida e uma vida com abundância, para que nós geremos discípulos, que é o que nós vamos começar agora, nessa semana, vamos entrar no livro dos Juízes. Vamos terminar essa saga do Josué, que não terminou com ele, né? Não pode acabar, né? Porque a saga ela deixa um legado, por isso que temos que deixar legados. Nós estamos estudando na sexta-feira as alianças, né? Deus fez a aliança com Abraão, que passou para Isaac. Isaac agora está passando para Jacó. Jacó vai deixar o legado para todos os filhos, mas quem vai assumir o cajado vai ser o José. Depois veio Moisés. O Moisés ele passou para o Josué vai passar para os demais juízes. Depois veio o Eli, que passou para Samuel. Davi passou para Salomão, e Jesus Cristo, que passou para toda a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Cada um de nós temos que assumir nossa posição em Cristo Jesus. Não podemos mesmo deixar mesmo, o outro faz, não. O pecado da omissão é um pecado tão grande como qualquer outro. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este peca. Então não podemos cair nessa, achando que não é conosco, ou querer fazer mais do que nós fomos chamados para fazer. Nós temos que estar, na verdade, no centro da vontade de Deus. Exatamente. Por isso que nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor tem falado para cada um de nós, e ali assumir aquela posição, fazer a vontade do Pai, porque sem fé é impossível. E a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você ouve, você já glorifica, você já se alegra no Senhor e vai tomando posse da bênção e da vitória, que é isso que Jesus ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Vamos buscar a Deus. Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti nós estamos, meu Pai, Te buscando em espírito e em verdade, meu Pai, amanhecendo na Tua graça. São Seus filhos na Tua casa, alguns, meu Pai, fazendo da própria casa, a casa de Deus. É a hora, é agora. É só levar o Espírito Santo de Deus para a sua casa. É só o amor de Deus, o fruto do Senhor imperar no teu lar. Você respeitar toda a palavra de Jesus e exaltar o santo nome dele. O nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo ele é o Senhor, Pai. A saga de um homem não pode acabar com a sua morte, ainda que esteja morto viverá, mas temos que deixar legados, temos que cuidar da saúde, e Jesus Cristo nos dará a saúde. Não adianta nós não cuidarmos da saúde e termos rabo preso no diabo, estamos fazendo coisa errada, que fere mesmo a nossa saúde, e depois ficar pedindo saúde para Deus, como muitos. Não quero doença, continua na prostituição, continua no vício, continua nos maus pensamentos, não está na obediência. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que
descubram e vivam isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, nome acima de todo nome, qual todo joelho se dobrará. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei dos Reis, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor, Senhor dos Senhores. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei dos Reis, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, adora igreja, adora igreja. A Tua igreja te adora. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és
são todas as coisas. Isso, entra na presença do Todo-Poderoso para o glorificar em espírito e verdade. Você pode mais, você pode se oferecer mais, você pode se esvaziar para Ele poder te encher nessa manhã. O Santo Espírito e as misericórdias dos seus renovam a cada manhã, porque nós gastamos no dia anterior, nós precisamos ser renovados. Traz o avivamento, Senhor Jesus, traz o renovo, Senhor Jesus, nos renova nessa manhã gloriosa, nos vivifica em nome do Senhor Jesus. Pai amado, venha com a tua unção sobre as nossas vidas, envolve-nos na tua presença, envolve-nos no teu amor e na tua misericórdia, Pai. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, Pai. Cada um de nós, templos do Espírito Santo, reunidos na tua presença, Pai. Somos o corpo de Cristo, Pai. Somos um só corpo, uma só família, e isso nós temos que nos envolver na presença do Todo-Poderoso. Nunca nos esquecemos que ninguém é melhor que ninguém, fazemos parte de um todo, Todo-Poderoso Deus. Temos que nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, Pai. Nunca, jamais podemos nos alegrar com aquele que tiver com alguma perda, mesmo se tiver nos feito mal, ou ao contrário também, Pai. Isso que o Senhor tem nos ensinado, Pai, através da tua misericórdia, da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor Jesus. A tua imensa humildade que o Senhor nos apresentou, Pai, para que nós possamos chegar diante do Pai. Me canta na mala, balabala, balabaxere, me canta na mala. Você pode. Isso, na hora que te faltar palavra, o Senhor te dá palavras. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Glorifica a igreja. Pode dar glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia, 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 aleluia. Lamash, balabash, lama canta na mala. O nemelamassere me canta. Dolema canta, labato, me canta, labaixo, me anda, labaixo, rianda, labadia, lama, o único santo, justo e verdadeiro Deus, onipotente e onisciente Senhor, já se faz presente para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a história da tua família, para você deixar um legado mesmo, não só nos filhos naturais, mas nos filhos espirituais. É isso que o Senhor tem te preparado, para você ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, não para ser só mais um, mas para ser discípulo do Deus amado, discípulo do Senhor Jesus Cristo. É isso. E o discípulo, ele granjeia discípulo, a ovelha, ela gera ovelha. Maravilhoso, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glória. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. Na presença do Senhor, abundância de alegrias. Isso, se alegrando, pô. Deus só responde na alegria do coração. Deixa a tristeza lá fora, deixa a perturbação lá fora. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. Aquele véu, e o véu que separava já não separa mais. É a luz, e a luz que outrora apagava agora brilha, e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Isso amanheceu na graça de
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. Aquele véu, e o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, adorando, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só pra te adorar e fazer seu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só existimos, respiramos para o adorar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? E esse por ser Jesus, uma linda salva de palmas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, na presença do Senhor, a abundância de alegrias em todas as áreas da tua vida, amém? Tomando decisão mesmo, deixar o mal lá fora, irmão, para que verdadeiramente o bem de Deus possa entrar e a luz do Senhor Jesus possa brilhar na sua vida a todos quanto andam nas trevas. Nós vamos começar agora, né, a partir de hoje, né, o livro do Juízes, mas primeiro nós temos que recapitular algumas coisas lá do Yoshua. Pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Josué, capítulo 13. Pastor, voltou bastante, hein? Quarta-feira só estava no versículo, capítulo 24, o primeiro versículo aqui. É um legado. Quem deixa legado, a saga não acaba, né? São filhos naturais, filhos espirituais. Amém? Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 13. Olha só o versículo primeiro aqui. Era, porém, Josué já velho. Quer dizer que ele já era velho, irmãos. E entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Irmãos, nós vamos falar muito sobre isso nos próximos meses. Na verdade, tem muita gente para ganhar, irmãos. Tem muita alma para conquistar. Tem muita terra para conquistar, irmãos. Tem muito demônio para expulsar, irmãos. E tem pouca gente se preparando para expulsar, irmãos. Ô pastor, mas não é coisa só para o pastor? Não, irmãos. Lá em Marcos capítulo 16 diz que sinais seguirão a todos os crentes. Todos em meu nome expulsarão demônio. Não é pastor que expulsa demônio, é o nome de Jesus. Mas a pessoa tem que se preparar no dom de Deus. Não adianta querer expulsar se ainda não foi enviado, não se preparou ainda. Quem quer doença aí? Hã? Mas está cheio de gente que não quer doença, já aprendeu como que se ora, que deu certo para alguns. Eu não aceito a sua doença, eu não quero essa maldição na minha vida, eu quero isso. Mas está com o rabo preso, ainda com Satanás. Está preso ao inimigo ainda. Ainda não entregou todos os caminhos ao Senhor, confia nele que tudo ele fará na sua vida. Está preso, está ali parado. Não quero doença, mas continua na prostituição. Continua na bebida. Continua no vício, continua na coisa errada, continua sendo um roubador. Estou falando ladrão, estou falando roubador, tem diferença.
Ladrão é aquele que pega aquilo que é dos outros. O roubador é aquele que não devolve. Não devolve. Aí você já está entendendo, né? Se você pegou e não devolveu, também está errado. E se é algo que você tem que devolver, você devolve. José estava entrado em dias, ainda ficou muita terra para conquistar. Por isso que Deus ele permitiu que ele ficasse mais tempo aqui na terra, irmãos. Mais tempo. É até a oração que o missionário ele fez ontem. Não sei se alguém acompanhou o culto da manhã, né? Ele até emocionado, ele fez uma oração. Ele citou, nós vamos entrar lá mais para frente, mas dá uma olhada no Juízes, do capítulo, só é o vizinho da direita, capítulo 2. E nós vamos para o capítulo 1 estudar. Isso aqui vai ficar, essa matéria já para a semana que vem, para Santa Ceia. Mas já vou dar uma adiantada aqui, porque, poxa, eu mesmo, né? Ontem o missionário, que ele foi fazer oração, ele citou isso aqui, que eu já estou preparando para Santa Ceia. Olha aí, versículo 7. Juízes capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué. Por quê? Porque ele deixou um legado. Porque enquanto ele estava ali, o povo estava servindo. Enquanto nós estivermos aqui, tem gente, irmão, que não vai se distanciar muito. Mas temos que conquistar essas almas para Jesus, porque uma hora a gente não vai estar mais aqui. Santidade não traz imunidade. Por isso que você precisa, em primeiro lugar, cuidar da saúde. Ontem mesmo eu consegui já começar a cortar o sódio da minha vida. Glória a Deus. Tem uns salgantes aí, né? Consegui comprar, né? Que não é tão fácil de achar. E depois Deus é tão fiel que foi fácil depois, né? Eu fiquei a semana inteira tentando comprar pela internet, dava um problema para trazer, que não sei o que lá. Eu tentei no mercado fazer as compras normal que eu precisava fazer, que não fazia quase um mês que eu não ia no mercado. Na hora que eu passei no corredor, bonitinho ali. E na promoção, metade do preço da internet. Entendeu, irmãos? Que não tem sódio, é cloreto de potássio. Salga. E é ótimo para quem quer ter uma saúde saudável. Só que enquanto, né, um quilo de sal é R$1, um quilo de cloreto de potássio é 100. Mas dá para... né, vendo uns potinhos bonitos, um saleirinho assim, legal. Irmãos, comprei só um pouquinho, não comprei 1 quilo não. Amém, pois? E já vi que é ótimo. Já faz a diferença. Um dia só já faz diferença. Um dia já começa a fazer diferença. Temos que cuidar da saúde, irmãos. Cuide da saúde. Tudo que é branco é bom você tirar, irmãos. Sal, açúcar, essas farinhas brancas, para você cuidar da saúde. Para que você prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adianta você falar que não quer doença, se você mesmo está causando doença para você. Álcool, droga, tabaco, essas coisas, pelo amor de Deus, você não faz parte do caráter, né? Não beba. A palavra fala que a bebida fermentada, qualquer tipo de bebida alcoólica, te escarnece, te tira da presença de Deus. Então, tolerância zero, tanto para você como para sua família, irmão. Na sua casa você tem que ter suas regras. Mães, avós, vão receber seus filhos. O seu filho, quando vai lá, leva uma bebida. Para com isso. Quer me visitar? Traz um refri. E olha que refri é ruim, mas de vez em quando ainda, né, tem muito açúcar no refrigerante, né? Mas de vez em quando, para você ir lá fazer um almoço com a família, né? Para não ficar só no suco, que o suco também não é... Nenhum suco, na verdade, é muito saudável, mesmo se for um suco natural, irmãos. Porque mesmo no suco natural tem a frutose, né? Mas a pessoa, pelo menos, é algo que não está ferindo a palavra de Deus. Não, mas eu não gosto, então vocês, enquanto vêm aqui me visitar, vão respeitar a mamãe, vão respeitar o papai. Mas se vocês tolerarem, continuar tolerando, eles nunca vão perceber que você não gosta daquilo. É igual Deus. Por que Deus ele não responde a pecador? Isaías 59 e o João capítulo 9, 31. Por quê? Para o pecador não se enganar pensando que Deus aprova tudo que ele está fazendo. E você continua tolerando. Você não tem para você não. Porque nós vamos contra o pecado, não contra o pecador. Mas se o pecador não saber que aquilo é errado, que alguém acha aquilo errado, ele vai lá.
A minha mãe nem liga. E vai lá, sai todo mundo lá cambaleando da sua casa, e depois vai pegar um carro para ir embora. Pelo amor de Deus. Eu sei de pessoas que acontecem isso. Mas se você não começar a ser firme nisso, pastor, mas se eu fizesse, talvez meus filhos não venham te visitar. Mas vem te visitar para encher a cara na sua casa, ou vem te visitar? Tolerância zero com as coisas erradas. Tolerância zero. Porque olha agora a parte do versículo aqui. E você viu o povo de Josué todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Tanto os dias de Josué como dos anciãos foram prolongados, irmão. Prolongados, porque ainda não tinha pessoas ainda para assumir o lugar, irmão. Nossos dias tem que ser prolongados, nós temos que cuidar da saúde. Não, tá passando por luta, não queira ir antes não, irmão. Tá cansado, descansa. Mas não desiste. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que o Senhor vos aliviará. Quando uma pessoa está cansada de trabalhar, o certo é o quê? Descansar. Não desistir. Não vou sair do emprego. Não, vai descansar, meu irmão. Talvez a pessoa faz outras coisas depois do trabalho, quer fazer uma academia, mas será que precisa você fazer uma academia? Mas eu ando muito cansado. Mas está cansado porque você trabalha e faz academia. Será que precisa mesmo? Será que precisa? É bom, irmão. Não estou falando que é ruim, mas tudo tem que ser na direção de Deus, depois do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai nos explicar tudo, não vai nos deixar esquecer de nada. E na direção dele nós vamos fazer a vontade de Deus, não outra coisa. Só para, não fazer uma academia, não para ser saudável, mas uma academia por causa de vaidade, né? Que a maioria é. Mas o servo de Deus não. O servo de Deus não. Casais, academia é junto. Se não puder, é junto. Chuta que é laço. Laço. Mas meu marido não pode, não quer. Faz em casa. Pega o videozinho da coisa simples lá que não vai te ferir também, né? Vai lá, passa primeiro no médico, vai lá ver se você não tem problema para fazer pelo menos uma flexão na sua casa, igual o pastor faz quando dá, né? Um abdominal, né? Eu não vou à academia não, tem uma cadeira lá de abdominal, tem lá um negocinho lá, uma esteirinha, pronto, irmão. E videogame, tem uns videogames agora que tem a câmera, você usa a câmera, né, para fazer exercício. E academia o quê, meu? Para com isso. Casal, tudo que ele pode fazer, ele deve fazer junto. Lembra lá do paraíso? Eu fico me perguntando, e eu vou perguntar para Adão, viu? Meu amigo, onde você estava, filho? Onde você estava que deixou aquela mulher sozinha? E a culpa foi dele, irmão. O pecado, quando fala do pecado, fala o pecado da Eva? Fala o pecado de quem? Mas quem pecou? Foi a Eva, mas porque o Adão não estava perto. Casal tem que andar junto, irmão. Tudo que puder fazer junto, façam junto. Tudo. Os dois se tornaram uma só carne. Onde que aquele Adão estava? E depois ela ainda ofereceu o fruto, ele também comeu. Misericórdia de Deus. Mas isso não é matéria para hoje não. Também é, mas não. Mas aqui foram prolongados os dias, o Josué e de todos os anciãos, porque não tinha que formar um legado, irmãos. Ainda não estava pronto o legado, irmãos. A sua família não está salva. Então você tem que continuar cuidando da sua saúde cada vez mais para glorificar o Senhor e levar o brilho de Deus para a sua casa, para a sua família, para fazer diferença, irmão. Eles ainda já venceram os vícios? Tá, ainda não. Mas o que eles fazem lá na casa deles é problema deles. Mas na sua casa, suas regras, irmão. Suas regras. Aí veio acontecer. Olha aí, continuando. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo de sua idade, em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gás. Amém? Aí morreu o homem de Deus, irmão. Ele já estava velho, ainda tinha muita terra para conquistar, mas teve quando ele chegou com 110 anos, quase no máximo que Deus falou, lá no Gênesis, lembra que nós aprendemos lá com Noé, que Deus ele falou assim, o tempo máximo do ser humano na terra será 120 anos, porque o meu espírito não vai conter para sempre quanto o ser humano, porque o ser humano não é para ser eterno. Morreu com 110 anos, mas morreu novo, irmão.
Moisés foi com 120. Foi ele que passou o legado para o Josué. Vamos dar uma relembrada nisso? Pega agora, vira à esquerda de novo, vai lá no capítulo 1 do Josué. Legados. Nós estamos estudando na sexta-feira, não perde não. O Senhor é um Senhor de legados, passou mesmo. Agora chegamos nos patriarcas. O Abraão passou para Isaac. O Isaac ainda está vivo, mas já está bem cansadinho. Mas o Jacó está se preparando. Mas a preparação dele vai ser quando ele lutar com o anjo, mano. E Deus dá um novo nome para ele, mano. Toda a nossa velha criatura tem que ficar lá, mano. Tem que ter nada da velha criatura. Deus mudou o nome dele de enganador, que é Jacó, para Israel, aquele príncipe que luta com Deus e prevalece sempre. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Isso, esse que nós precisamos ser, mano. Precisamos ser esse israelita de Israel. Versículo 1. Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho-vos dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Foi mesmo, todos os dias da vida do Josué foi bênção, até o último dia. Ali o Senhor segurou, mas ele depois, ali aqueles anciões da época de Josué, que também segurou mais um tempo. Ficou mais um tempo ali com eles. Para quê? Para gerar legado, irmãos. O Moisés passou o cajado para o Josué. E o Josué vai passar para quem? Ainda não tinha ninguém preparado. Então ali os anciãos tomaram aquela posição para começarem mesmo a fazer a vontade de Deus, irmão, que começou a época dos juízes. Vai agora o capítulo 24 aqui, Josué. Vai citar novamente a morte dele. Versículo 29. Amém? E depois dessas coisas sucedeu que José, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram no termo da idade em Timnat-Sera, e no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias do Senhor que ainda viveram, muito depois de Josué, que sabiam todas as obras que Deus tinha feito em Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também quem? Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, e seus filhos que lhe foram dados na montanha de Efraim. Passou porque o Senhor passou aqui, mas só para mostrar, meu, que santidade não traz imunidade. Aqui já está falando da morte do Josué, do José. Nós já citamos aqui o Abraão, Isaac, Jacó, todos eles já foram. Ninguém fica para semente. Alguém fica caçoando assim: mas a pessoa não é santa, então você é santo mesmo, por que alguém faz uma oração e a pessoa já fica boa? Ou vai um outro santo lá, ora também. Irmãos, a pessoa só vai na hora, irmãos. Alguns Deus tem segurado a matéria, tem segurado alguns servos de Deus aí, irmão. Eu tiro isso pelo que aconteceu com o nosso missionário. Será que a igreja está preparada, entendeu, para o nosso líder ser recolhido? Foi exatamente ontem naquela oração, emocionante. Se você não ouviu, depois você puxa. Na verdade não vai precisar puxar não, que eu mais tarde eu vou colocar um... Você não me xinga não, nem sai do WhatsApp, viu, irmãos? Não sai do nosso grupo não, viu? Que é difícil colocar vídeo, só coloca o link. A oração lá, uns 4, 5 minutos de oração, um vídeo,
eu vou colocar nos nossos grupos. Eu vou colocar até no Face. Vou colocar no Face. Mas tem gente que você coloca um vídeo e acha que vai explodir o celular. Mas o que está explodindo o celular não é um vídeo. É todos os vídeos da sua família lá. Aquele monte de fotografia que você tem que limpar o celular de vez em quando. Limpar é uma coisa. Agora sair dos grupos é outra. Vou sair desse grupo. Porque às vezes a gente está mandando um recado. Se eu estou mandando ali os esboços dos cultos. Mandando uma bênção para a pessoa todo dia, um versículo para a pessoa meditar, e a pessoa, pastor, não dá para ficar, né? Meu celular está muito cheio, mas está muito cheio. A gente só manda palavras, letras, um link, não gasta nada, irmão, de capacidade lá do celular, não gasta nada. Agora vídeo sim, mas é um vídeo. Eu mando um vídeo, 2, 3, 4 vídeos por dia. Um vídeo desse aqui que vale aqueles bom dia, cheio de florzinha que a sua tia lá manda para você. Sabe? Sua tia manda ou não manda? Minha tia manda. Minha tia manda. Todo dia lá no grupo da família, de vez em quando eu limpo o grupo da família, irmão. Mas não saio do grupo da família. Minha tia. Tia Lídia. Um abraço, tia Lídia. Lá do Paraná. Né? Outro dia eu coloquei um vídeo lá no grupo, lá, uma mulher se clubinho. Já viu esse vídeo? Agora que esses dias que fez frio, e ela no Paraná, hein? Uma mulher que ficava, ela colocou um monte de roupa, cachecol, touca, e começou a se cobrir com umas 10 cobertas. Aí eu mandei lá no grupo da família, alguém conhece alguém assim? Ela, minha tia na hora assim, eu aqui, ó. Você não sabe, eu conheço a casa daquela filha. Lá no Paraná, cidade de Tamboara, e a casa é de madeira ainda, misericórdia. É só o povo de lá para aguentar. Uma vez eu fui para aquele canto lá, fui um pouco mais para o sul ainda, numa época dessa de julho, eu era novo, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu acho que eu quase virei um picolé. Eu dormi com todas as roupas que eu estava, com toda a coberta que tinha, ainda passei frio. Mas tem gente que passa, se a gente acha que passa frio aqui, esse povo lá, e aquele pessoal que mora lá nos esquimós, né? Fico parando para pensar, esse pessoal que vive lá no polo, nos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, né? Os pesquisadores, né? Não, mas Deus, ele dá capacidade, se lá tem que pesquisar, se alguém está com morar lá, a pessoa tem estrutura para aquilo, mas voltando para a palavra, santidade não traz imunidade. Mais um morreu aqui, ó. Versículo 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém, pois? Exatamente. Tudo sendo preparado aqui para que a vontade de Deus seja feita em nome do Senhor Jesus. Amém, pois? Vamos entrar agora aqui no livro dos Juízes, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Estou com calor, mas nem tanto. Isso. Amém? Olha aí o que o versículo 1, o capítulo 1 de Juízes diz. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Tudo na direção de Deus. Por quê? Porque ali os anciãos, que eram os servos de Deus, representantes do povo diante de Deus, eles estavam aguardando agora a resposta do Senhor, porque antes quem lhe dirigia era o Josué. E agora, eles esperaram a resposta do Senhor. Versículo 2. E disse o... Quem? Quem disse o Senhor, Judá subirá. Irmãos, não faça nada sem Jesus. Sem Jesus, nada podeis fazer. Nada. Nada é nada. Nem tenta. Fala para o irmão, nem tenta. Vai acostumando, hein? Que eu falo mesmo, nem tenta. E a pessoa vai tentando. Aprendeu a oração que dá resultado, e dá mesmo. Dá resultado. Eu vi a pessoa mandar, sai o demônio, sai o capeta, sai a febre. Jesus, ele repreendeu a febre da sogra de Pedro, e ela saiu dela. E aí as pessoas fazem oração, e as pessoas ficam curadas, libertas. A pessoa, eu também não quero essa doença, sai de mim, doença. Mas a pessoa ainda está com a vida presa, com o rabo preso com o inimigo. Ainda não venceu a carne. Ainda está dando lugar para o diabo. Ainda está ali, sabe? Como se não houvesse amanhã. Quer o bem, mas não quer pagar o preço. Tem o mandamento, mas não pratica. Até ama Deus, irmão. Até ama. Mas não ama sobre todas as coisas.
Mas amar é ter o mandamento e o praticar. Todo ele. Este é o que me ama. E o que me ama será amado do Pai. E o Pai o amará e se manifestará a ele. Amém, pois? Então Deus respondeu e disse: Senhor, Judá subirá. Não é outro, é o Judá. Cada um no seu quadrado. E eis que lhe dei esta terra na sua mão. Pronto, irmão. É ele que luta por nós, que vence por nós. Deu a terra, deu a terra. Então disse Judá a Simeão: seu irmão, sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, irmão. Mas Deus mandou fazer isso? É bom que os irmãos vivam em união, né? Mas cada um no seu quadrado, irmãos. Não adianta um querer colocar ali o tempero na comida do outro. Que eu já me dei bem em um dia que eu estou usando já esse outro sal, que não é sal. É um salgante. Amém? Mas pode ser que para você não. Entendeu? Quando a gente tem alguma coisa boa, a gente comunica com os irmãos, né? Pronto, porque é o sódio que faz mal para a saúde, né? Não é sal em si, né? Tem outros sals aí que eles falam, né? Ó, que o pessoal do interior que usa. Por que o pessoal do interior não tem muito problema? Porque eles usam aquele sal que quem come é o gado. Já ouviu falar? Alguém já vai falar aí? Sal de gado. Só, irmão. O povo aqui está muito... os mais velhos... Esse sal lá não tem sódio. Só que só compra de saco, né? Lá, essa minha tia mesmo, os filhos dela, só compra e só usa desse sal. Vê se eles têm algum problema de saúde. Parte renal, de hipertensão, essas coisas. Por que eles usam esse sal? É um sal grosso. Qual que eles só vendem em lugar de pecuária lá para dar para o gado? Para dar para o gado. E só vende de saca. Não tem um lugar que ainda... Poxa, se é bom para a saúde, por que não vende os pacotes pequenos numa cidade grande? Hã? Não entendo. Eu não entendo por que não se faz isso, né? Já que descobriram. E depois eu dei uma pesquisada e os médicos realmente confirmam. Porque esse sal do gado lá, um sal mais grosso, é para usar como sal grosso, é até bom para temperar quem gosta de churrasco, essas coisas, né? E que ninguém faz churrasco com esse sal pode ser rosa, pode ser vermelho, pode ser preto, tem sal preto. É sódio, meu. Sal marinho é sódio, é cloreto de sódio, é veneno. Veneno, tudo que você puder tirar mesmo do cloreto de sódio, dos açúcares. Ah, pastor, e aquele açúcar preto? Mesma coisa. É açúcar. Não deixa de ser açúcar. Tem a mesma quantidade de caloria, de glicose lá. Não muda nada. Muda nada. Muda nada. Farinhas, mesma coisa. Faz isso. Comece a cuidar da saúde para você cuidar da sua família. Porque tem muita gente que faz isso, quer cuidar de tudo, mas não cuida da saúde. Ah, não, Deus, se Deus é por mim, quem será contra mim? Sou o templo do Espírito Santo. Então, exatamente. Por isso você precisa cuidar mais da sua saúde, para você prolongar seus dias. O Moisés foi com 120, irmão. O Josué foi com um pouco menos, 110, irmão. Mas foi. E nós vamos querer adiantar essa conta ainda mais hoje em dia, irmão, que esses produtos industrializados são venenos. Por isso que as pessoas, eu até faço bem, faço isso, faço aquilo outro, ora a Deus e a doença vem. Vem por quê? Olha a diferença mesmo daquilo que nós comemos hoje, do que as pessoas comiam. E é isso tudo vai causando mesmo enfermidades na nossa vida. Açúcar é o alimento, por exemplo, de todas as espécies de câncer. Teve gente que só cortou os açúcares, como eu falo, até fruta. Teve que cortar a fruta, porque a fruta tem frutose. E o câncer regrediu, claro, com também oração, e subiu. Mas quem continua consumindo açúcares, açúcar é como se fosse ali o combustível do câncer, o câncer aumenta. Olha que coisa maluca, irmãos. Coisa maluca. Mas nós aqui, tudo que nós estamos falando aqui é sobre aquilo que nós temos pesquisado, ou visto por aí, mas você precisa falar com o seu médico. Mas cortar açúcar, sal, gordura e farinhas brancas, você pode fazer tranquilamente, que todo mundo vai te dar um joinha, assim, fala assim, você fez a melhor coisa da sua vida. Amém, irmãos? Cuide-se. Sem Jesus nada poder fazer. Aí o Judá chamou o Simeão, vamos aí, comigo, depois eu vou com você.
Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. E versículo 4: e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os ferezeus, e feriam deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali, irmãos. Irmãos, para quem acha que o homem não colhe o que planta. Eu não sei se ali a tribo de Judá sabia que esse homem tinha feito, que ele tinha feito isso com 70 reis. Olha a opressão dele, cortou os polegares do bom do pé desses reis, e esses reis eram escravos dele, que ficavam comendo migalha debaixo da mesa dele. Quando ele fugiu e foi pego, a primeira coisa que ali Deus deu direção para eles fazerem com ele foi isso, irmão. Irmãos, o homem realmente colhe o que ele planta. Às vezes a pessoa até busca o bem, irmão. Até faz uma caridade por aí, mas sem a direção de Deus, irmão. Continua ainda dando lugar para o diabo, continua ainda no vício, no mau pensamento, na prostituição, na pornografia. Continua, irmão, achando que Deus não está em todo lugar, irmão, que Deus ele não pode tudo. Aí quando vem um infortúnio, quer questionar Deus. Oh Deus, estou aí fazendo bem, o senhor não me ouve não? Eu já vi gente falar que a lei da semeadura não existe. Tem gente que fala assim: não existe, eu faço bem, mas o bem não volta para mim. Não volta porque você está fazendo da sua própria maneira. De novo, sem Jesus, nada podeis fazer. Não pode, não faça, nem tente. Mas a pessoa vai fazendo. Aí vai fazendo até o bem, vai tirando do próprio bolso, às vezes da própria cabeça. Tem gente que faz muita caridade. Tem muita gente que faz muita caridade com o dinheiro dos outros, né? Mas faz, e achando que é isso que vai pagar pecado, irmão. A multidão de boas obras não apaga nenhum pecado. O que apaga o pecado é o arrependimento. E porque você aceitou Jesus como Salvador, aí o sangue dele te lava. Não tem jeito. Tem gente que faz muita coisa boa por aí, e tem que fazer mesmo. Deus usa quem Ele quer, achando que vai pagar pecado, para compensar. Achando que é a lei da compensação. Não, é a lei da semeadura. Tem que plantar no Senhor, a semente do Senhor, junto com o Evangelho, junto com a palavra. Estou fazendo aqui em nome do Senhor Jesus. Vocês vão fazer visita, daqui a pouco as mamães, as vovós aí vão estar todas vacinadas que já não estão, né? Aí vai começar as visitas de novo, vai começar lá as reuniões familiares. Aproveita, já fala para as outras irmãs por aí. Entendeu? Na minha casa é casa do Senhor, eu sou de Jesus. Não quero bebida e não quero música do mundo aqui. Ah, mas aí vão ouvir o quê? Põe os louvor bonito lá, o Fernandinho, né? Coloca lá o Fernandinho, né? Então declara, né? O outro lá, o Santo Nazireu, coloca lá, né? A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, o missionário, a volta da vitória. Sei lá, irmãos. Sua casa, suas regras. Se você não tomar conta da tua casa, o inimigo vai tomar. Vai tomar. Porque aqui, eles não fizeram exatamente o que Deus mandou. Olha o que começou a acontecer. Versículo 8. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, antes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Cesai, e Aimã, e Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir, e era antes o nome de Debir, Kiriate Zafé, e disse Caleb: quem ferir a Kiriate Zafé, e
a tomar, lhe darei a minha filha Aquisá por mulher. E tomou Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, o mais novo, de que ele, aí Caleb lhe deu a sua filha Aquisá por mulher. E sucedeu que, vindo ela a Caleb, ou persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e se apeou do jumento saltando, e Caleb lhe disse: que és que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fonte de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Pois aqui é só um adendo aqui, a gente já estudou isso aqui, né? Quando nós estudamos aqui o fim da vida do Caleb, né? Que o Caleb herdou Hebron, né? Por isso que o povo hebreu, é o povo hebreu hoje, né? Da tribo de Judá, são os judeus, os israelitas são chamados de judeus e o povo hebreu. Amém? Tudo por conta aqui do que Deus está fazendo através do Caleb, que ficou um pouco depois aqui de Josué. E ali a filha, né? Aprendendo, né? Que aquele que pede, recebe. Ela já tinha ganhado um termo, né, porque o irmão, né, do Otoniel, que é irmão do Caleb, naquela época era assim. Provavelmente a Sarai era também sobrinha do Abrão, né, a maior vertente assim, né, das pessoas que estudam mesmo ali os originais da Bíblia dizem isso, né, que ele quando ele diz que ele era filho do seu pai, mas não da sua mãe, mas na verdade era filho do Arã, né? Porque tem uma parte lá que fala que ela realmente era filha do Arã, que era o irmão o primeiro irmão do mais novo do Abraão, que morreu. Mas isso aqui fica para outro dia. E aqui é a mesma coisa. Na hora que o irmão do Caleb, que é o Otoniel, ele conquistou aquela terra, ele deu a sua filha. Quer dizer que o Otoniel casou com a sobrinha. Mas aquela terra era uma terra seca, irmão. Irmãos, então, se está faltando alguma coisa, temos que falar com o Senhor, irmãos. Que Deus é 100%. E ela foi lá. Otoniel deu a direção para ela: vai lá falar com seu pai lá. E ela foi lá. E aí o Caleb ainda deu as fontes superiores e inferiores. Amém? Faz mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Mas agora vamos entrar aqui na matéria. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 16. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de fé. Mas Deus mandou expelir, era para expelir, irmãos. Deixaram lá alguns lá. Sabe onde que é esse vale? É exatamente um tal de lugar. Você já ouviu falar da faixa de Gaza? Já ouviu falar? Que até hoje, irmão, passaram-se uns 4.000 anos aí, ainda está lá dando problema, irmão. Mesmo lugar, irmão. Por quê? Porque não fizeram exatamente o que o Senhor ele ordenou. Seja sim, sim, e não o seu procedimento. O que passa disso é de procedência maligna. Na hora que Deus fala, tem um mandamento, Deus te ordenou, você fala assim, você faz. Tem gente que faz, mas no pensamento: poxa, se eu pudesse eu não faria. Já perdeu mesmo. Por isso que é o sim, sim. Não sei se você já entendeu o que quer dizer esse sim, sim. Sim, sim, sim tem que ser sim total, irmão. É sim, 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 sim. É sim na sua atitude, é sim no seu pensamento, sim no seu coração, na intenção do seu coração, irmão. No seu tudo. Sim, sim. E não. Se Deus fala que é não, é não. É não. Poxa, mas se eu pudesse eu faria. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. O inimigo já te pegou. Porque não só pelas nossas atitudes que nós seremos condenados, mas pelos pensamentos e intenção do coração. Tem gente que faz coisa boa, mas com intenção má. E Deus sabe. Não dá para esconder nada de Deus.
Ninguém te pegou. Ninguém nunca tacou uma pedra na sua vida. Na verdade, você está sendo até aplaudido pelos homens por aí, mas Deus está olhando para você falando, mas que vergonha. Eu estou vendo o seu pensamento. Estou vendo a intenção do seu coração. Deixaram lá, meus, aquela faixa sem conquistar. E aí vem o irmão que às vezes é mais fraco e não consegue fazer quase nada. Continua em nome do Senhor Jesus. Versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitaram em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia mesmo quem foi que conquistou Jerusalém foi o Davi. Olha quantos anos depois. Porque deixaram. Benjamim que foi lá lutar para aquele lugar, irmãos. Não podemos. É o que nós estamos aprendendo aqui. Pega a sua Bíblia, vai lá em Efésios capítulo 4. Não podemos dar lugar para o inimigo, irmão. Onde fica a carta de Paulo aos Efésios, pastor? Lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo número 4. O versículo 26. Amém? Irai-vos e não pequeis. O Davi também falou sobre isso. Como que dá para irar e não pecar? Então quer dizer o quê? Que uma revolta momentânea contra uma coisa muito errada, enquanto aquela revolta ainda não entrou totalmente em você, ainda não é pecado. Ainda não é pecado. Aconteceu algo terrível, né? Que nem essas semanas que se passaram aí, nem sei até quando vão assistir esse vídeo, né? Mas daqui no ano de 2021, no mês de junho, né? A gente estava passando por uma pandemia de Covid, mas o assunto não foi o Covid, foi um tal de Lázaro, né? O assunto foi Lázaro. O assunto foi ele, mês passado. Foi ou não foi? Foi ele. O mal que está lá naquele rapaz está nele. Tem que aprender a perdoar o pecador. Ah, se ele não se arrepender, aí ele é com Deus, irmão. Você não carrega o pecado dele com você. A pior nojeira da humanidade é o pecado. E se você não perdoa, ficar magoado, chateado com alguma coisa, você está carregando o pecado do outro. Por isso tem gente que anda assim, ó. Porque é perdoando que você é perdoado. Além do seu pecado não ter sido perdoado, mesmo que você se arrependeu, você está continuando carregando o seu pecado, e ainda fica lá pensando, pô, por que fulano fez aquilo, por que fulano fez aquilo, por que isso fez aquilo? Irai-vos, mas não pequeis, irmão. Não deixa aquilo entrar no seu coração. Mas tem gente que ficou vários dias, tem gente que aplaudiu. Primeiro lugar que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. E quem falou para você que ele é ímpio? Se ele morreu como ímpio, ele teve uma vida de ímpio, de impiedade e desrespeito à palavra de Deus. Ele teve mesmo. Mas você estava com ele no último segundo, no último pensamento dele? O céu vai ter surpresa, meu irmão. Não estou falando que ele foi para o céu, foi para o inferno. Eu não posso falar sobre isso, irmão. Mas qualquer um que falou qualquer coisa é besteira, igual esse Covid, uma doença nova, está sendo estudada. Não pense que essas vacinas estão em estudo, irmãos. Elas estão aprovadas, mas estão em estudo. Daqui a alguns anos vai ser que nem a da influenza, vai ter uma só, não vai ter um monte de vacina. Tem centenas de vacinas, pela tecnologia que tem hoje em dia, graças a Deus, que já estão sendo parcialmente eficazes contra o sintoma do coronavírus, mas não te impede de pegar, não te impede. Eu fiz um teste semana passada, a doutora falou que eu deve ter pego umas 3 vezes, né? Não tive sintoma, mas como eu fiz 2 PCR e 2 sorológicos, os 2 sorológicos, graças a Deus, a imunidade está melhor do que qualquer vacina.
Muito superior ao que as 2 vezes. 2 vezes. E olha que um está 10 vezes maior que o outro. O teste foi 10 vezes maior que o que eu fiz em setembro. E o de setembro, o doutor falou assim: não, sua imunidade já está ótima, está melhor do que de vacina. E agora está, segundo as contas dele lá, está 27.000% acima, né, do que algumas vacinas estão fazendo por aí. Quer dizer, melhor do que qualquer vacina. Deus sabe tudo, irmãos. Deus sabe tudo. Sabe tudo. Por isso que, agindo Deus, quem te protege é Jesus. Você pode ter o que for, mano. Essa máscara aí, se não for o Senhor, não é só essa máscara que vai te proteger, não, irmãos. Porque não pega só pela boca. E a maioria das máscaras nem são eficazes. Nem são eficazes. Nem são. Por isso nós precisamos do Senhor, irmãos. Não se revolte com nada, nunca. Já se acerta na hora, já cai em si na hora. Ainda que a situação foi revoltante, degradante. Alguém matou seu filho. Pastor, eu tenho que perdoar alguém que matou meu filho. Mesmo que ele não se arrependeu, tem que liberar o perdão. Se você não liberar o perdão, você não foi perdoado. Se um dia aquela pessoa se arrepende, você nem lembra daquilo. Nem lembra. Se alguém fez um mal muito grande, mesmo que até acabou dando cabo da vida de alguém, de um querido muito próximo de você, nós temos que estar preparados. Mas, antes de tudo isso, nós temos que estar levando a palavra de Deus para que os nossos queridos estejam em Cristo. E quando aquele que está em Cristo, ele teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor tem um anjo do Senhor acampando ao redor, irmão. Você vai ser livre do mal e a sua família também vai ser livre do mal. Porque o inimigo às vezes não consegue fazer com que você peque. Mas o que ele faz? Ele coloca uma pessoa para fazer uma coisa terrível contra você, contra a sua família, ou contra a sociedade, para você se irar e pecar. A revolta momentânea, até você cair a sua ficha, é natural. Irai-vos, mas não pequeis. Aí o Espírito Santo diz o que aqui? Não se põe o sol sobre a vossa... Quer dizer, o mais rápido possível se acerta. Limpa seu coração, irmão. O mal que está lá fora não deixa entrar, irmão. O mal, enquanto está no bandido, está no assassino, está no estuprador, está lá no presidiário, está lá no que faz lá, qual falcatrua, que é corrupto, que sei lá, sequestra, não sei. E está nele. Mas se você deixar entrar, vai estar em você. Você se revoltar, continuar revoltado. Uma revolta momentânea, acabou de chegar a notícia. Na hora, você até fica com... Mas na hora você recobre o calmo. Senhor, me perdoa, sou o templo do Espírito Santo, sou morto por pecado. Deus tenha misericórdia dessa vida e acabou, irmãos. Por quê? Olha o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O lugar ao diabo não é só o pecadão, irmãos. São as pequenas raposinhas que fazem mal para vir, às vezes uma revolta. Alguém te fez um mal muito grande mesmo, mas essa revolta está te deixando lá. Por que me fizeram? Tem gente que não vive, irmão, pensando em vingança. Fica lá. Um dia eu vou ver aquela fulano cair, irmãos. Irmãos, eu não tenho o amor de Cristo. Não tem. O amor de Cristo, ele diz que nós temos que nos alegrar se você alegra. Foi o que nós aprendemos aqui na quarta-feira. Com todos. Tanto faz que é da sua família ou não. Que te fez o mal ou te fez o bem. Mas se ele se alegra, você se alegra com a pessoa. Mesmo se a pessoa nem sabe. Você nem está falando com a pessoa. Mas você soube que a pessoa teve uma vitória por dentro de você se alegra. Você começa a perceber que você está mal com Cristo, com Deus, irmão, quando aquela pessoa que te faz o mal, ela tem uma perda e você se alegra. É o contrário. Ela teve um prejuízo, ela perdeu o emprego, ela está passando por infortúnio, ela está passando por alguma dificuldade, você, é a mão de Deus, está pesando, né? Não cai nessa. Ou então se ela tem uma alegria, um ganho, ela comprou, ganhou alguma coisa, aí conquistou a casa própria, o carro próprio, foi promovido em algum lugar, e aquela pessoa te faz mal, e por dentro você fala assim, por que ele, não eu? E a pessoa se revolta por dentro. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente, Israel, que está assim, então não é israelita, só está fazendo turismo.
E turismo, daqui a pouco a pessoa volta para casa. Então é normal a pessoa sair da igreja. Quando você vê alguém sair da igreja, que era turista, irmão. Mas tem gente que continua, irmão. Como aquele clandestino, irmão. Sabe aquela pessoa que é imigrante ilegal? Né? Que fica se escondendo nos países que vão por aí. Tem gente que está assim dentro da igreja, irmão, como imigrante ilegal. Fica lá só revoltado, cuspindo fogo. Nunca trouxe ninguém para a igreja. Mas ajudou muita gente a sair. Muita. Porque não muda a atitude. Continua ali, ó. Sabe, eu já plantei muito, já fiz isso, aquilo outro, sou dizimista, sou ofertante, sou patrocinador, sou isso, sou aquilo. É nada. É Jesus, irmão. Tudo nós fazemos por amor a Ele. O culto é o Senhor Jesus. Ele não é obrigado a fazer nada na sua vida. Mas claro que se você tiver uma comunhão plena com Ele, Ele vai fazer. Ele vai porque Ele é amor, irmãos. Deus é amor. Olha aqui do lado, você está no capítulo 4, vai no 6. Versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-os no Senhor, irmãos. É no Senhor, na palavra. Seu alvo é o céu. O caminho é o único caminho e é o Espírito Santo que te conduz, meu. Fora dessa trindade, meu amigo, você ainda está parcial, à beira do caminho ali. Igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, olha para mim. Parece que o senhor não vai com a minha cara. Não é ele que não vai com a sua cara. Você que não está indo com a cara de Jesus quando você não cumpre todos os mandamentos que você conhece. Que você não coloca em prática aquilo que você já sabe da palavra de Deus, irmão. Busque no Senhor essa força. Diga o fraco, eu sou forte e vou vencer, amém? E aí de fé em fé, em glória em glória, você vai crescer na graça. Você vai fazer diferença na sociedade. Você vai ser reconhecido no bairro. Ó, aquele crente ali, ó, ele fez uma oração por fulano, ciclano, voltando, aconteceu isso e aquilo outro. Você vai ser aquela pessoa reconhecida como alguém que serve ao Senhor. Olha aqui como. Continuando em nome do Senhor Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei do Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ali nós vimos no capítulo 4, para a gente não dar lugar para o diabo. O diabo é você remover todas as obras da carne. A carne é tendenciosa ao pecado, para você não estar sujeito a cair em tentação. Você não é responsável pela tentação, mas se você cair em tentação, a partir de então você é responsável. E você vai, pelas suas atitudes, você vai ser condenado. Não adianta vir culpar, mas foi o Satanás não, o Satanás no máximo te tenta. Vamos dar um exemplo aqui do pingaiada, do pingoço, o cara que bebe, né? Ah, mas eu bebo por causa do diabo. O diabo leva você no bar, carrega no colo, paga a sua pinga, pega ainda o copo e joga dentro da sua goela. Ele faz isso? No máximo ele tenta, fala assim, você precisa disso, está frio. Para onde ele fala que hoje está frio, né? Tem que tomar uma para esquentar. Aí chega na época do calor, você tem que tomar uma gelada para esfriar. Tudo engano do Satanás, irmão. O drogado, o que fuma, a mesma coisa. Ele não paga o seu cigarro. Ele não vai lá, pega lá o dinheiro dele, paga o cigarro, acende o cigarro, põe na sua boca e ainda aperta ali o seu pulmão para você puxar. Você que fez tudo. Ele só falou para você, você precisa disso. Seu corpo está precisando. Aí você fica mandando o diabo embora, sai capeta, sai diabo, sai Satanás, sai da minha casa, sai da minha família, ou doença maligna, e você continua preso a ele. Continua preso. Está preso. Num vício, num problema, num pecado, num ódio, num rancor, numa mágoa, num ressentimento. Misericórdia. Olha aqui o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não temos. Temos que tirar a força do diabo. Quando? Quando a gente não alimenta ele.
Fique com dor de cabeça 4 anos, irmão, mas nunca mais coloca essa chupeta de Satanás na sua boca. Fica tremendo lá uns dias lá, pede uma ajuda médica. O SUS é obrigado a te tratar se você não sabe. Se você tiver com abstinência de álcool, de droga e de tabaco. Mas em Cristo você é nova criatura, você tem o Espírito Santo, você consegue. Mas será que você orou de verdade? Eu não consigo. Mas está todo dia comprando. Já tentou não comprar, pelo menos? Não, sai até sem dinheiro de casa. Se te andar para a direita te faz pecar, vai para a esquerda. Pastor, mas não dá. Onde que eu trabalho? Eu não sei, meu irmão. Muda de emprego. Ora a Deus, irmão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus fecha, ninguém abre, irmão. Muda de hábito, irmão. Vício é hábito, irmão. A pessoa já está com hábito. Eu vou passar ali na padaria, né? Vou passar ali na padaria, vou comprar o pãozinho, tomo um café, e na hora que vai pagar, já pega a carteira da chupeta do inferno. É hábito. Não vai mais na padaria, irmão. Tem umas padarias pequenininhas hoje em dia, desse tamanho, que é bom você ajudar essas padarias de bairro, que não vende nada, só vende pão. Vai lá. Ou então nem come mais pão, irmão. Muda lá, vai em outro lugar. Se andar para a direita te faz pecar, vai para a esquerda. Vai para o outro lado, vai bem longe, irmão. Você vê que ali você está caindo, você já está tentando, você já está olhando para aquela pessoa no olhar diferente. Você que é casado, você que é casada. Vai para o outro lado, irmão. Abre o olho, ore a Deus. Ore a Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso que você precisa. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra o principado, começando dentro de nós, porque o diabo ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe o pensamento que ele coloca em você. Você precisa disso. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Eu coloco aqui, eu como pastor, no atendimento, irmão, tem diferença de se é homem ou se é mulher, não. É uma filha de Deus, irmão. É uma irmã, um irmão meu, né? Mas será que todos pensam da mesma maneira? Tem que fugir da aparência do mal. O missionário mesmo contou ontem, na reunião que ele teve especial com os pastores, né? Ele falou, irmão, que uma vez ele chegou numa cidade, né? Aí uma mulher veio toda alvoroçada lá para ele. Missionário, não precisa ficar em hotel não, fica na minha casa, eu preparei um quarto lá para o senhor, lá que não sei o que lá, não sei o que. Eu falei assim, não minha irmã, minhas coisas já estão lá na minha casa. Não, missionário, o rapaz vai lá buscar, você não vai precisar pagar não sei o que lá. Aí o missionário dirigido por Deus perguntou para ela, minha irmã, mas o seu marido sabe disso? Não, eu não tenho marido não, sou viúva. Eu falei, mano, tá de brincadeira comigo, irmão? Ali o missionário falou que ficou até bravo com essa mulher, faz uns anos isso. Você tá de brincadeira comigo? Chora, mulher viúva, eu sou casado, serve. Não tem problema, eu não vejo problema nisso, mas eu vejo. Você tem que ver problema nisso. Abstenhar de toda aparência do mal. Homem não fica sozinho com a mulher que não é esposa dele. Não fica dando carona, pegando carona, fazendo carona. Eu falei que eu não serviria nem para fazer Uber. Tá certo que as pessoas geralmente andam no banco de trás, você vai como chofer, né? Vão como chofer, né? Mas eu não serviria não, porque eu não dou carona para mulher se eu for mais velha que a minha mãe. Não dou, sozinho não dou não. Não dou não. Irmã, estou carregando uma sacola. Põe essa sacola aqui dentro, irmã. Eu te encontro na sua casa. Não, nem no banco de trás, irmão. Nem de brincadeira, irmão. Às vezes a pessoa está ali, né? Até no atendimento, ou está atendendo a pessoa. Mas... Aí quem olha assim, olha lá o pastor sem vergonha. Quem que é aquela mulher lá, que não é a esposa dele, dentro do carro? É verdade, irmão. Vão pensar que você está atendendo a pessoa? Às vezes a pessoa está passando por uma luta, você está atendendo. Não, atender aqui, ó. Na igreja com a câmera aqui, ó. A câmera ainda vendo ainda. No salão. Ali aqui nessa igreja, nunca atendi ninguém dentro do escritório. Né? Só ali, uma coisinha ou outra. Não, irmãos. Abstenhais de toda aparência do mal, irmãos. Não dê lugar para o diabo.
Ele é o vosso adversário, ele brama como um leão buscando a quem possa tragar. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Depois não adianta, você não está obedecendo a palavra de Deus e querer olhar a Deus. Ah, mas eu conheço a sua escritura, Senhor. Ah, eu sei que pelas feridas de Cristo eu já fui sarado. Pega a sua Bíblia e vai lá no Salmo de número 50. Onde fica o livro dos Salmos, pastor? Mais ou menos no meio da Bíblia. O versículo 14 diz assim, ó: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Oferecer sacrifício de louvor é você andar em espírito e verdade. Se estiver dando lugar para a carne no pecado, você já não está agradando a Deus. Entendeu? Você tem que ser um fiel na terra, né? E paga os seus votos. O que você votou, você paga. Porque se você é melhor não votar do que votar não pagar. E entre todos os votos, os mandamentos de Deus é voto, irmão. Você soube do mandamento naquela mesma hora ali, você já recebeu, você tem que praticar. Porque não adianta você ter um mandamento e não praticar, é como se fosse um voto que você não está cumprindo. E aí, olha o que acontece, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Você tem o mandamento, você pratica. Aí você vai invocar o Senhor no dia da sua angústia. A angústia vem para todos. Pode ter certeza, Deus ele não te enganou. Jesus não te enganou. Muitas são as aflições do justo, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém? Porque Jesus venceu o mundo e com ele nós vencemos também. Amém, por Deus? Invoca-me no dia da angústia, que o Senhor vai nos ouvir e nós vamos o glorificar. Amém, irmãos? Graças a Deus. É isso, é preparando a bênção de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós desapegamos, irmão, de pequenas coisas, a gente já conhece a palavra de Deus, já sabemos o que temos que fazer e não temos feito, irmão. Não temos feito, não temos apego completo à palavra de Deus, irmão. Aí a pessoa ama, mas não ama sobre todas as coisas, é um ímpio. O ímpio é aquele que não tem apego a todas as coisas do Senhor, não tem. E aí o ímpio às vezes fala alguma coisa para o Senhor, mas olha o que Deus diz aqui no versículo 16: mas ao ímpio diz, sou eu que estou falando, irmão? Deus está falando, misericórdia, irmão. Deus, que tem tu que recitar os meus estatutos. Que tem tu, tem gente que conhece a Bíblia mais que nós, irmão. O diabo mesmo conhece, mas ele não muda. E tem gente que está igual a ele, está igual. A carne é pior do que o demônio. Demônio, quando ele está na vida de uma pessoa e a pessoa toma a decisão, a gente ora pela pessoa, manifesta, a gente expulsa e sai. Amém, irmãos? Mas quem está na carnalidade, quer continuar fazendo coisa errada, é pior, irmão. É o que tem, irmão. A pessoa sabe o que é errado e continua fazendo. Sabe o que é certo e não faz o que é certo. Sabe que Jesus que morreu por nós, mas continua. Mas fulano falou que a mãe, o pai, o fulano, o tio, o padrinho, eu não sei quem, que nós devemos adorar. Não, irmão. Somente o Senhor, seu Deus, adorará, e somente Ele prestará culto, porque o único que morreu por nós lá na cruz foi Jesus, irmão. O único que ressuscitou e vive para sempre foi Jesus. Não tem outro. Não tem outro mediador entre Deus e o homem. Tudo isso é conversa do Satanás. Tudo isso mesmo é coisa que o inimigo inventou para ir fazer que a pessoa tivesse um outro meio de chegar a Deus, mano. Religião significa religar a Deus, mas a única coisa que religa a Deus é Jesus. Ele é o caminho único. Esse "o" é um artigo definido. Único caminho, única verdade, única vida. Ninguém vai ao Pai fora de Jesus, que é palavra. A pessoa está pegando atalho, está cortando a palavra, está fazendo da própria maneira, não vai conseguir, irmão. Não vai, irmão. Tem uma vida piedosa, fazendo caridade, mas aprendeu mesmo até essa oração do crente: em nome do Senhor Jesus, pela ferida de Cristo eu fui sarado. Eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa coisa errada na minha casa, eu não quero saber desse problema na minha família, eu não quero essa maldição lá, mas está com o rabo preso. O diabo olha assim: meu amigo, não saio não. Não saio.
Não sai, porque você não quer enfermidade, mas quer o vício. Você não quer a maldição, mas quer continuar a viver na prostituição, no pecado. Não sai. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Conhece a palavra, irmão. Já conhece, até cita a palavra. Até aprendeu a fazer uma oração da fé parecida com a oração da fé. Mas não vai trazer resultado. Se vier resultado é pela misericórdia de Deus. Se tiver rabo preso, irmão. Se não tiver com a vida em ordem, se não tiver com a casa em ordem, irmão, tá com o rabo preso, irmão. Rabo preso. Não podemos. Olha para onde que eles lançam a palavra de Deus. Versículo 17. Pois aborrece a correr. Não quer saber da palavra. Quando a palavra, não é bem assim, não, tem certas coisas que eu não concordo na Bíblia, não tem certas coisas que eu não concordo na palavra, tem certas coisas que eu não concordo na igreja, já está corrompido já. Aborrece a correção, irmão. Não aceita a correção, é rebelde da casa rebelde, só mudou de religião. Saiu de um lugar que não tinha batismo, veio de um batismo por aspersão, veio para um lugar de batismo por imersão, e continua a mesma coisa. Mudou muita coisa, não. É a mesma coisa. Só está lá em Israel, mas não é israelita. Alguns são turistas, né? Turistas. Fazem turismo. Quando a vaca vai para o brejo, quando a corda aperta, né? Quando a água sobe, tá chegando no nariz, né? Hoje eu vou lá na igreja lá para ver se Deus resolve o meu problema. Aí dá uma melhorada, já some de novo. Não pega carona, irmão. Tomou as vacinas, volta para a casa de Deus, irmão. Está se cuidando mesmo? Aí glória a Deus. Quem está se cuidando, quem realmente cumpriu todo o distanciamento, ficou lá isolado, aí sim. Mas tem gente que vai no mercado, fala, pastor, eu contei fulano secando no mercado, mas aqui na igreja não apareceu. E tem gente fazendo isso, irmão. A igreja é muito mais segura aqui, ó. Eu virar essa câmera aqui, ó, tá todo mundo distanciando. Tem o álcool aí, ó, ninguém precisa falar com ninguém, tocar em ninguém. Pegar lá não. Lá por mais que você não queira, irmão. Você vai no mercado, você vai ver lá, ó. Eu já passei por isso, então sempre olho a validade dos produtos, irmão. Minha casa é pequena, e se eu tiver a oportunidade de pegar um produto com a validade mais para frente, eu pego. Porque já aconteceu de levar para casa, daqui a pouco venceu. Então você vai dar uma olhada, e daqui a pouco vem outro pegar. Você vai escolher uma fruta, uma verdura na feira, misericórdia, irmão. Aí daqui a pouco você coça o nariz, pronto, pegou. Se alguém pegou ali contaminado, pegou. Coçou o olho, pegou. Coçou o ouvido, diz que até o ouvido, coçou o ouvido, pegou. E aí? Se não for Jesus para nos proteger? Mas aqui não tem nem necessidade, você não vai pegar em nada que ninguém pegou, irmão. Nada. Abrimos as portas da igreja na hora que termina o culto, sem aglomeração, cada uma para sua casa. Estamos proibidos até de dar café. Antes tinha o café aqui, não lembra? Tinha o café de manhã, né? Mas não, o café vai fazer o quê? Uma aglomeraçãozinha, não vai? Então vamos querer tomar um café. Infelizmente, para o nosso bem, nem café eu posso oferecer para a igreja. Não podemos. Acabou esse negócio de festa, aniversário, bolinho, confraternização de fim de ano. Acabou, irmãos. Acabou. Mas o que nós precisamos é glorificar o Senhor, irmão. Por quê? Porque senão, olha aqui o 17, pois aborrece a correção do Senhor, exatamente, não aceita a correção, e lança as minhas palavras para de trás lança tudo longe, está falando, está até citando a Bíblia, bonitinho, certinho, e até cita onde que está o versículo, Efésios 4, 27, mas está lançando para de trás de vós. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Primeiro se sujeita a Deus. Amém, pois? Graças a Deus. Vamos louvar ao Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus. Vamos pôr de pé, irmãos.
Irmãos, tempo de alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar aquela volta da vitória, mas a volta da vitória castelhana. Conhece? Foi de onde que o missionário diz que ele foi inspirado mesmo para fazer a volta da vitória. Foi nesse louvor aqui, nós vamos colocar. Quem sabe cantar em espanhol aí? Amém? Você não sabe, você vai aprender hoje em nome do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas em nome do Senhor. Dá uma volta aí. Dá uma volta da vitória. Isso vai chamar a volta do mexicano. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Olha a volta da vitória, isso! Isso fazendo todas as obras de Satanás na nossa vida. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Así se siente. Aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Olha a volta da vitória, português. É a volta do mexicano. Oh, glória. Senhor Jesus. Tchau, tchau. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. É a volta da vitória. Isso. Oh, glória a Deus. Tchau, tchau, tchau. Oh, toma posse. Já chegou. O Espírito Santo já chegou.
quema, y quema, y quema, y quema, y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí, que quema y quema y quema, 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 que quema y quema y quema. Nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, o maestro de Galileia, aquela linda salva de palmas. E aí, foi difícil, por Deus? Não só não é difícil, porque 80% da língua portuguesa e espanhola se mistura, né? Só os fonemas são um pouco diferentes do nome do Senhor. Dá para entender, dá para cantar e dá para louvar ao Todo-Poderoso, amém? Isso que é o importante em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora? Feche seus olhos, abre seu coração. Meu Deus e amado Pai, o Senhor responde na alegria do coração, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, o maestro da Galileia passou por aqui hoje, com certeza, Pai. Trouxe, meu Pai, a unção, meu Pai. Trouxe o fogo santo. Trouxe a tua santa palavra, Pai. Oh, que fez muitos, meu Pai, aprenderem, oh, conseguirem entender certas coisas. Oh, Senhor Jesus, que talvez há muito tempo não entendiam, Pai. Que oram tanto, buscam tanto, mas não tem resposta. A resposta é breve, abreviada. Uma resposta que não é o que a pessoa precisava, o que ela queria. Ou às vezes ela até aprendeu a orar, já sabe mesmo que em nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobra, do céu, da terra, debaixo da terra, todo demônio tem que se dobrar ao nome do Senhor Jesus, mas é o nome que lhe foi delegado. Isso, o nome que você recebeu já. Ah, todos quanto receberam Deus os poderes serem chamados filhos de Deus, porque crê no seu nome. A pessoa está até crendo, mas está crendo parcialmente, não está glorificando, ainda deixou alguma coisa presa. Pecado, eu estou fora. Fala para você agora, pecado, eu estou fora. Coloca a sua casa em ordem. Obra da carne, ódio, rancor, mágoa, ressentimento fora. Oh, porque não adianta você querer mandar o mal embora, você ainda tem problema, você ainda tem rabo preso, você ainda está com pecado. Ou você não quer a doença, ninguém quer doença, mas você está deixando esse pensamento, esse prazer, esse lucro, está deixando mesmo esse vício, está deixando esse pecado, está deixando essa coisa errada te dominar, está deixando, e aquilo ali faz com que você não tenha autoridade no mundo espiritual. Ah, está sendo um ímpio que não tem apego a toda a palavra de Deus, tem até citado os mandamentos, as escrituras, mas está lançando para detrás de vós, não tem conseguido. Oh Senhor Jesus, venha com teu poder e a tua unção sobre essa vida. Diga ao fraco, eu sou forte, vou vencer. Isso, busca no Senhor, busca na força do teu poder, revestido de toda a armadura de Deus e da força do teu poder. Nós precisamos, somos humanos, falhos, somos todos pecadores. Oh, aquele que diz que não tem pecado, já pecou só de estar dizendo isso. Mas Pai, nós não somos daqueles que vivemos uma prática pecaminosa. Senhor Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Oh, remova de nós tudo que não provém de Ti, Pai. Oh, acrescenta aquilo que está faltando, até transbordarmos na Tua presença, até transbordarmos do Teu amor e na Tua misericórdia. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és, Senhor Jesus. Venha com Teu poder e a Tua unção sobre cada irmão, cada onde quer que eles estejam, que eles estão aqui, Pai, aqueles que estão nos lares, todos aqueles que nós estamos representando aqui diante do Teu altar, no mundo espiritual não há distância. Enquanto nos reunimos no Teu santo nome, o Senhor alcança, visita cada um deles, em nome do Senhor Jesus, onde quer que eles estejam, e não perderão o tempo da visitação, em nome do Senhor Jesus. Diante de Deus, eu levanto a minha voz como ministro do Evangelho, estou em pleno exercício do ministério, eu uno a minha fé, a fé desse povo que também já está exercendo
acontecer no ministério, que já fechou a brecha para o Satanás. E é o toque da trombeta agora, com grande grita: chama o mal pelo nome, manda embora, irmão. Chama o mal pelo nome, manda embora. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome. O nome acima de todo nome. Oh, que nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Todo ódio, rancor, amargo, ressentimento, toda carnalidade, toda confusão, todo distrato, uma pessoa destemperada, uma pessoa que verdadeiramente maltrata alguém, em nome do Senhor Jesus. Isso não é de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, paraliso, te amarro, destruo, quebra o seu poder sobre essa vida. Pega tudo que é seu e sai agora. Passa a mão no corpo, manda embora. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai do casamento, sai do marido, sai da esposa, sai do filho, sai da filha, sai do genro, sai da nora. Vai saindo agora do cunhado, da cunhada, do padrasto, da madrasta. Isso, vai saindo agora do pai de longe, pai de perto. Vai em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos e paralisamos toda essa ação do inferno. Aquele pacto feito no passado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós desfazemos esse pacto e agora o seu pacto é com Jesus. O seu negócio agora é com Cristo. É Ele mesmo que é o mestre da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis. Agora, em nome do Senhor Jesus, que o seu poder, a sua unção passa nesse lugar, envolve cada irmã, cada pessoa que ela está representando, em nome do Senhor Jesus. Está na casa, alcança nossos queridos, tirando todo o vício, tirando tudo que não presta, tirando mesmo toda a potestade, o principado, tirando toda a ação do inferno, todo engano do maligno, que ele oferece um banquete e depois ele cobra o preço mesmo, um preço de perdição eterna mesmo. Não queira não. É em nome do Senhor Jesus, na autoridade do poder que há no nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, todo poder maligno, toda dor, a doença, a enfermidade, a incredulidade, a religiosidade, o fanatismo, o ateísmo, o satanismo, toda a rebeldia, todo o vício, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu e sai. Sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família. E não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Glorifique, igreja. Pode glorificar. Pode glorificar que você é uma nova criatura. Isso. Está sendo fortalecido para vencer e jamais perder. Isso. Pode glorificar, glorifica. Já vai agradecendo, Deus responde na alegria do coração. É numa hora como essa que você toma posse da tua bênção e da tua vitória. Você mandou o mal embora, mas não como um ímpio, que não quer a doença, mas continua no pecado. Não, agora você não quer nem o pecado e nem a doença. O teu corpo é templo do Espírito Santo, não é tempo para o pecado, também não é tempo para a enfermidade. O mal já saiu e você pode glorificar. Mesmo se ainda você estiver sintomizando esse demônio, essa doença, essa enfermidade, já partiu em disparada da sua vida, já está com a mala pronta para sair, em nome do Senhor Jesus. Mas como a natureza dele é tentadora, ele continua te tentando, mas você não tem mais doença, é só uma tentação. Esse sintoma não é mais a doença, é só mesmo a tentação. Se você resistir, ele sai. Se você continuar firme, ele não desmancha a mala, ele vai embora da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Isso, adora a Deus, adora Ele na beleza da tua santidade, agradeça a Ele. Talvez você tem muitas coisas para pedir, mas comece a agradecer, que você vai observar que você tem muito mais para agradecer. Já agradece pela bênção que Ele já te deu agora, por mais que você não esteja sentindo ainda. Pode agradecer, pode continuar agradecendo, que fiel é Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Agora você entra na liberdade dos filhos de Deus. Nunca mais coloca essa chupeta de Satanás na sua boca, joga tudo fora. Se te andar para a direita, você anda para a esquerda. Nunca mais coloca seu olho em coisa maligna. Em nome do Senhor Jesus, você vai fazer a diferença.
esperança, você é o sal do mundo, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Em nome do Senhor Jesus, fazendo a diferença. Em nome do Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso tu és, Senhor Jesus. Busca o Espírito Santo. Isso, seja renovado nessa hora, seja batizado quem ainda não foi batizado. Senhor Jesus, obrigado por estar renovando o teu povo, Pai, por estar avivando a tua igreja, Pai, por estar vivificando cada um de nós nessa manhã gloriosa, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por estar batizando, meu Pai, por estar, meu Pai, derramando o teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por estar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, dando variedade de línguas para o teu povo. Isso, já louva o Senhor na variedade de línguas. Fala na língua dos anjos, fala na língua de Deus, a língua que só os anjos entendem, o Senhor entende, mas o inimigo ele não entende, ele foge quando você fala em espírito e em verdade. Mas para isso você tem que ser totalmente